Bom, muito obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Como bom gaúcho e porto-alegrense, como eu costumo me definir muitas vezes, nós somos um pouco do contra. A gente gosta de criticar e eu vou indulgir, também por obrigação de ofício, algumas críticas ao IDHM. Mas eu queria começar primeiro falando da equipe, da FEE e da equipe do Observa Poa, que nada das minhas críticas se refere a eles. Pelo contrário, assim, como porto-alegrense e gaúcho, maior orgulho do trabalho que a FEE faz e do Observa Poa. O convite do Observa Poa é um que eu não posso dizer não, então seja o que eu tiver que fazer, eu tenho que mudar por respeito e consideração. Então esse é o primeiro ponto assim, que eu peço que vocês vejam. Mas eu queria colocar alguns desafios para o IDHM. Queria colocar primeiro, vestindo meu chapéu de acadêmico, porque o Índice de Desenvolvimento Humano deve refletir desenvolvimento humano. E o que eu vejo ao longo dos anos é que a criatura vem tomando um corpo próprio, o índice virou ele por ele mesmo. E muitas vezes o que o conceito deve refletir, que é a ideia das pessoas terem oportunidades, terem opções, uma ideia de justiça social, uma ideia de combate às injustiças, acaba não sendo dada evidência quando o índice é montado. Nós ainda vivemos muito sobre a tirania das médias, algo que começa lá no final do século XVIII, quando a pobreza começa a ser objeto de intervenção estatal. Ela não era antes. E começa a ser feito de uma maneira que os pobres viram números, e as pessoas viram números, e as pessoas perdem a sua subjetividade, perdem a sua participação, perdem a sua inserção, elas acabam sendo objeto de manipulação de políticas públicas, muitas vezes feitas sem a sua participação. Tratar do índice de desenvolvimento humano enquanto um objeto per se, algumas vezes, significa não conseguir manter a história do Mabul Haq, do Amartya Sen, no qual a ideia era exatamente de que ao colocar a informação, acesso ao público, ela torna do público o seu próprio agente. Eu não acho que esse é o caso de Porto Alegre, eu não acho que com a nossa história, a nossa tradição mesmo do orçamento participativo, eu não acho que vá ser dado esse uso. Muito pelo contrário, quem acompanha já as nossas instituições aqui, sabe que a nossa história é outra. Mas existe um risco. E esse risco acontece parcialmente pelo fato de esse ser um exercício de cima para baixo. Deixa eu explicar isso. Eu trabalhei com o PNUD, pelo menos durante um PNUD Brasil, durante uns 6, 7 anos. Primeiro começou em 2006, na qual o PNUD me contratou para ajudar a divulgar o IDH nacional. Em 2007 fiz o mesmo exercício. Em 2008 virei funcionário do PNUD por 3 anos, dentro do qual eu fui coordenar o relatório de desenvolvimento humano brasileiro. E uma coisa que acabou me aborrecendo, veja, eu entrei em 2008, é que eu e o pessoal todo da minha equipe, nós recebíamos uma quantidade insana de ligações diárias de pessoas dizendo: vem cá, o IDHM, que sim, já existia, o IDHM é esse mesmo? É o de 2000? Não tem nada mais novo? Ele dizia: olha, infelizmente porque é dado censitário, o Brasil só faz censo a cada 10 anos, não tem como. Isso é uma coisa que tanto nos aborreceu, que como parte do relatório nós fizemos um IDHM de curto prazo. Onde é que está esse IDH de curto prazo, Flávio? A gente não sabe, a gente nunca ouviu falar. Um IDH de curto prazo que não acabou vendo a luz do dia por algumas questões de sensibilidade política. Nós estávamos em 2010, o ano que nós produzimos isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que existe uma limitação no IDHM, que é conceitual, que ele não pode substituir a análise dos outros indicadores. Então, a primeira coisa que eu queria reforçar, Liane, é o apelo da Liane, são 230, é isso que você falou, ou alguma coisa dessa magnitude. Essa análise é fundamental. Não deixe a criatura tomar conta da criação. Esse é o meu primeiro ponto.
Mas o segundo, na minha experiência de PNUD, esse é um indicador que tem prazo de validade. Esse é um indicador que termina. Esse indicador, possivelmente, ele vai ter mais uns 2 anos e aí ele pode descasar do ciclo político. Veja que o nosso objetivo é usá-lo para políticas públicas. Mas 10 anos dá 2 governos e meio, né? 4 e 2, e é um período muito longo a partir do qual um governo não pode ser julgado pela base que o outro deixou. Os primeiros 4 anos, quer dizer, pode não ser, né? Pode ter uma continuidade, mas nós gaúchos ainda do contra, né? Como eu defini lá no início, a gente vai mudando de governo, né? Então a gente mantém a tradição, a gente vai ter um próximo governo e o próximo governo vai dizer, não, mas esse aqui não. É importantíssimo para análise de longo prazo, perigosíssimo para análise de curto prazo. Então essa é uma qualificação que eu acho importante e que corresponde parcialmente à experiência que eu tive no PNUD, das pessoas, quando você vira, veja, eu peguei 2008, mas quando você vira já a validade do indicador, ele começa a ser substituído por outros. Uma coisa que me chamou muito a atenção nas apresentações, mas me chamou a atenção também quando foi semana passada, se eu não me engano, a divulgação do índice, o pessoal de alguns jornais me ligou para pedir alguns comentários, é de que o IDH ele é um índice de desempenho relativo. O que quer dizer isso? Você escolhe um posto máximo e um posto mínimo, uma distância dentro da qual você está comparando o desempenho de IDHs, de cidades, municípios ou até países, ou regiões ou até países. Esses indicadores, eles até 2010, eles tinham chamados postos fixos. O que quer dizer isso? Eles eram constantes, o máximo e o mínimo eram sempre constantes. Expectativa de vida era 85 anos, está acabado. No entanto, o New York Times escreveu uma crítica muito forte ao PNUD, chamando esses indicadores de arbitrários, que o PNUD não mudava. E o PNUD resolveu, não foi a primeira vez na sua história, porque em 1995, 96, o PNUD fez a mesma coisa, o PNUD resolveu passar para postos variáveis. O que significa isso? Você faz essa conta a cada vez que você calcula um indicador. Não tem nenhum problema fazer isso. O cuidado é que você não pode estar comparando indicadores que foram calculados com bases ou em momentos distintos. A dificuldade é que todos esses parâmetros, como o Brasil fez nessa interpretação do IDHM, o que é alto, o que é baixo, isso é completamente artificial. Então, algumas leituras, uma palavra de cautela da minha parte, que algumas leituras do tipo assim, agora nós éramos baixos e agora nós ficamos altos, no meu modesto entendimento, a gente não poderia fazer, porque a linha do que é alto e do que é baixo, ela, inclusive no internacional, ela não existe. Ela é definida a cada vez por base nos quintis. Mas isso também é artificial, porque é um índice de desempenho relativo, onde o que interessa, onde o mais importante é o ranking. A gente tem que olhar e perguntar por que a Bom Jesus tem tanta distância de uma Bela Vista. Isso faz muito sentido. Então a gente vai olhar para aspectos que transcendem o que os indivíduos fazem, vamos chegar em alguns aspectos, talvez de infraestrutura, vamos chegar a alguns aspectos nas quais as decisões da cidade podem contemplar uma perspectiva de justiça social, um investimento que deva ser feito na Bom Jesus e não deva ser feito na Bela Vista, apesar de que as pessoas que moram na Bela Vista têm voz, têm um poder político muito maior. Veja que parte do nosso problema também, e é uma segunda limitação que eu vejo, é a questão de como é que a gente interpreta a desigualdade nesses indicadores. Um pessoal do Globo me ligou semana passada e disse, olha, Manaus está aproximando, diminuiu a desigualdade com São Paulo, foi a manchete que eles usaram. Aí eu fui ler, pode ser que eu tenha lido errado, mas eu fui ler o que estava dentro da salsicha. E o que estava dentro da salsicha, se eu entendi, por favor, o pessoal técnico que realmente sabe, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas o que eu entendi foi o seguinte: você calcula na renda o máximo e o mínimo. Qual é o máximo? Para calcular o máximo de renda, eles pegaram da UDF maior, que é Distrito Federal, eles pegaram o último valor dos 10% mais ricos naquela UDF
o qual corresponde ao valor de R$ 4.300, se eu não estou enganado. O que quer dizer isso? Que você usou como teto R$ 4.300. Agora, pensa, esse ano, pode ser que eu esteja errado, já estou no clima retrospectiva 2014, para mim foi o ano do Piketty. Foi o ano no qual a gente parou para repensar que a desigualdade não era apenas uma desigualdade de fluxo, uma desigualdade de renda, mas era uma desigualdade de riqueza, uma desigualdade de estoque. E que essa desigualdade, ela importa, entre outras coisas, porque a gente não monitora essa desigualdade de riqueza. As pessoas que fazem private banking no Brasil, que tem depósitos acima de $1 milhão, se vocês entrarem na associação lá dos caras bacanudos que fazem o private banking esse povo ganha 22, 23% de remuneração anual. No entanto, não está nas nossas estatísticas. E pior do que isso, pior é que ao a gente colocar um teto nessa estatística de R$ 4.300, a gente está dizendo que o pessoal de Manaus está melhor que o pessoal de São Paulo, mas a gente está comparando a parte de baixo do pessoal. Está certo que são os 10% mais ricos, mas a desigualdade no nosso país continua tão grande, que não quer dizer que não tenha havido imenso progresso, sou a primeira pessoa a dizer isso, a desigualdade continua tão grande, e principalmente em dimensões que a gente não monitora, que a conclusão de que a desigualdade diminui precisa cautela. Então, assim, a palavra cautela aparece de novo no que eu gostaria de sugerir, mesmo que a mecânica dos dados, a mecânica da criatura, do índice que foi montado, sugira isso. Mas a minha sugestão vai lá, pode ser que eu esteja errado, não acreditem em uma palavra do que eu estou dizendo, pode ser que eu esteja errado, olhem lá o posto máximo que eles utilizaram. Se o posto realmente foi o que eu vi, de R$ 4.300, nós estamos comparando as pessoas pobres com pessoas de classe média. Talvez com as pessoas que limpem o Congresso Nacional, com as telefonistas do Congresso Nacional, se bem que eu arrisco dizer que alguns talvez ganhem mais do que isso. E o mundo da riqueza, ele corre à parte. Então, veja, o problema não é só esse. O problema é que o IDH, a revisão que foi feita em 2010, foi feita no sentido de dar um poder discriminatório maior para as variáveis. As variáveis que eram variáveis de matrícula foram substituídas e foram separadas por expectativa de vida escolar em termos de anos de estudo, no qual o Brasil irrealisticamente está a 7,2, o Brasil já é mais do que isso, mas tem um problema lá com a Unesco, como é que o governo brasileiro passa os dados para a Unesco, e a Unesco passa para o PNUD, esse é um problema reconhecido, o Brasil já deve ser mais do que isso. Desculpa, expectativa de vida escolar é por volta de 14 anos, mas tem um problema. E anos médios de estudo das pessoas que têm mais de 25 anos, esse sim por volta de 7,2, 7,4. O que acontece? Aumentou o grau de discriminação. Antes você tinha taxa de matrícula e analfabetismo. Chegava no topo, não tinha nenhum analfabeto. Você não discriminava bem a educação entre países de alto desenvolvimento. Da mesma maneira, você tinha 100% das criancinhas na escola. O nosso país já tem também um nível elevado de crianças na escola. Mas quando a gente constrói o nosso DHM, a gente achata, a gente faz ele mais básico. E o resultado disso, que não foi para minha surpresa, foi aquela lista das UDH de Porto Alegre, de novo, se eu entendi direito, as altas e as baixas, quase com os mesmos valores. Eu acho que os dois grupos, ou seja, mostra que nós estamos discriminando um pouco. Mas, de novo, não é culpa da equipe que foi detalhada, que fez a parceria, que fez um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade. Eu realmente fiquei convencido da qualidade do trabalho de vocês, como se eu não soubesse, claro, eu conhecia. Mas é uma questão da concepção do índice, é uma questão da concepção de como ele foi montado. O que pode ser feito, então, para não acabar numa nota negativa? O que pode ser feito? Eu acho que o índice ele deveria ser mais ágil. Eu realmente acho, se eu pudesse dar uma sugestão para as pessoas que trabalharam nisso, conhecem os detalhes das regiões, como é que a gente pode ir espelhando um pouco o trabalho que a gente fez
e que não viu a luz do dia, apenas a metodologia está no relatório de desenvolvimento humano, os dados não foram postos, mas isso são coisas ainda difíceis de falar em público, mas é parte da política, né? Parte da política, a gente sabe, isso acontece, isso é assim em todos os lugares, em todos os países também. Mas quais seriam as minhas sugestões? Primeiro, é possível construir sim uma base de dados que seja mais ágil na área da saúde. Mortalidade infantil tem uma fortíssima correlação com expectativa de vida. Qual é o problema da mortalidade infantil? É que ela é muito volátil. Você tem lugares, principalmente para municípios pequenos, essa volatilidade faz com que morram um par de crianças a mais, seu índice dispara. Então, porque é calculado por 1.000 crianças. Então, é possível talvez reduzir isso se você fizer bianual. Passa para a educação. Gente, nós temos Provinha Brasil, nós temos Prova Brasil, nós temos ANA, nós temos SAEB, nós temos IDEB, nós temos ENEM. Nós vivemos hoje um momento de avaliação da qualidade da educação, que sim, ainda é só no cognitivo, é verdade. Ela não mede o não cognitivo, ela não mede o psicoemocional. Mas nós vivemos um momento em que indicadores de educação já deveriam estar levando em conta isso há muito tempo. Mas o nosso indicador ainda continua, né, com uma mentalidade que é muito século XX, é muito quantidade. A gente achava no século XX, eu sei, uma provocação agora para vocês,